amiguinhos! E aí, vamos continuar com a nossa playlist de curiosidades de física e matemática? Lembrando que nós estamos abordando assuntos super interessantes de pressão, densidade, e todos eles estão na nossa playlist de hidrostática, tá? Claro, abordado de uma forma mais física, mais matemática, que a gente está tratando como curiosidade. Aproveitando para lembrar também que segunda, quarta e sexta sempre sobem vídeos, né? E toda quinta-feira às 19 horas a nossa live. Não deixe de convidar seus amiguinhos para a nossa live, tá ok? E nossa live, nossa próxima agora vai ser 10 de junho, exercício de trabalho, potência e energia mecânica, o que dá bastante tempo para você, né, ir lá no canal estudar essas playlists, né, de trabalho, potência e energia mecânica, para a gente poder exercitar, correto? Bom, vamos então continuar falando de pressão, mas agora nós vamos tratar da pressão atmosférica, que também, perdão, está lá no canal, né? Porque olha só, vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Aqui seria o nível do mar, né? Então aqui seria aquela camada mais externa, né, da nossa atmosfera, né? A exosfera, né? Então olha só, eu tenho toda essa coluna de ar, né, que vai exercer uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica. Tá, essa coluna de ar, ela tem a ver, vou botar aqui um recipiente, né, e um copinho d'água aqui, né? Então vamos dizer que isso aqui não fosse água, isso aqui fosse o chão, né? Isso aqui fosse o chão, mas está ao nível do mar. Então vou botar aqui um N, ó, nível do mar. Então essa pressão atmosférica é a maior possível, a maior possível. Ela é igual a 1 atm. É a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, quando você aquece esse recipiente aqui, você dá energia para as moléculas aqui, as moléculas querem fugir. Elas só não conseguem fugir, deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Elas só não conseguem fugir porque tem sobre elas aqui, ó, uma camada de ar, né, que vem desde lá de cima, ó, fazendo essa pressão, né, sobre as moléculas. Então, como nós estamos ao nível do mar, que é a maior pressão, essas moléculas só vão conseguir fugir daqui quando chegarem o quê? A 100 graus Celsius, que é a temperatura, vamos botar aqui, ó, temperatura de ebulição da água, né, ao nível do mar. É importante, ao nível do mar. Professor, à medida que eu pegar esse copinho, né, e subir com esse copinho, então agora eu vou para uma altitude, né, deixa eu dar uma olhada aqui no meu gráfico. Olha só, vamos olhar aqui. Monte Everest, ó, vou até marcar aqui, ó, Monte Everest. Está numa altitude, aqui está em quilômetros, então aqui seriam 10 quilômetros, dá em torno de 8 quilômetros, né? Vou botar aqui 8, quase 9, 8.500 quilômetros. Pô, 8.500 metros, né? 8,5 quilômetros. Tá, legal. Então, repare que a pressão atmosférica vai ser menor. Vai ser menor. E ó, vai ser mesmo, hein? Vai ser mesmo. Aqui eu vou lembrar para vocês que está lá no nosso canal, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também é unidade de pressão. Eu sei que é curiosidade, de repente você não está muito familiarizado, mas é porque a pressão aqui embaixo está em milímetro de mercúrio. Esse gráfico aqui eu tirei do Mundo Educação, né? Esse aqui do Me Mudei Agora, né?
Então são dois gráficos muito interessantes, né? Repare que lá no Pico Everest a pressão não vai estar 760, ó, ao nível do mar 760. Lá em cima a pressão vai estar na faixa de 250. Então, ó, a 8.500 a pressão vai estar em 250, ó. Então, quando essa aqui é o nível do mar, né? Que é o nível do mar. Então, quando estivermos numa altitude de 8.500 metros, a pressão não vai ser 760, vai ser 250 milímetros de mercúrio. Então, a pressão é muito menor. Sabe o que isso quer dizer? Que a uma temperatura bem mais baixa, essas moléculas vão conseguir fugir. Então a temperatura de ebulição, ela vai cair quanto maior for a altitude. Ué, como é que pode isso, né? Então vamos ler esse texto aqui. Peraí, vamos ler esse texto. Quanto maior a altitude, menor será o ponto de ebulição. Legal. Ó, Monte Everest, até que chutei próximo, né? 8.500, é 8.848. A pressão 240, chutei bem pertinho, ó, 250. Nesse local, a água entra em ebulição muito mais rápido, porque a pressão atmosférica é bem menor. Então seria em torno de 71 graus Celsius. E aí eu pergunto, como é que a gente vai cozinhar um ovo? Sem usar a panela de pressão. Como é que vai cozinhar um ovo? Essa questão caiu também no vestibular. Além de ser uma coisa interessante, né, a gente tem que parar para pensar nisso. Né? Tem que parar para pensar que quanto mais alto for o lugar, menor, vou até escrever assim, ó, menor vai ser a temperatura de ebulição da água, de qualquer coisa, né? A gente está falando da água aqui. Então, se eu for para um local onde tem grande altitude, né, subir a serra, a água ela vai ferver a uma temperatura menor. Aí, quem não sabe disso, né? Poxa, se eu estou esperando cozinhar um ovo, ele vai demorar um pouco mais. Se eu estou esperando fazer algum prato que dependa dos meus 100 graus Celsius de água, eu não vou ter. Não vou ter, porque a temperatura de ebulição vai ser menor que 100 graus Celsius. Por exemplo, o ovo cozido, existe até pesquisas mesmo científicas, porque a clara ela tem uma temperatura ideal, vou botar aqui para clara, e outra temperatura ideal para gema. Só que a gente não quer saber disso, que tem duas temperaturas, uma para cada um, não. A gente bota a água para ferver, bota a água lá em 100 graus Celsius, né? Bota a água em 100 graus Celsius e coloca o ovo lá dentro. Né? E aí, aqui diz assim, ó, em 2 minutos, na água a 100 graus Celsius, ó, como é que vai ficar o ovo? A gema tá meio mole, né? Aliás, bem mole, né? Em 4 minutos com o ovo na água, ó, olha a gema, ó, ainda tá mole, né? 6 minutos, repara que a clara tá ficando, né, bem mais consistente e a gema já ganhou consistência também. Ó, 8 minutos, né? A clara já tá bem consistente e a gema já está lá no ponto. 10 minutos com ele na água a 100 graus Celsius, lembra bem, né? A gema agora já está bem seca, ó, bem seca. 15 minutos então nem se fala, né? Tá gema e clara e gema bem seca, né? Mas isso a 100 graus Celsius. Como é que eu vou comer um ovo cozido lá no Monte Everest? Tem que levar uma panela de pressão. Né? Tem que levar, porque é uma panelinha, todo mundo vai, leva uma panelinha, aquela panelinha de cabine, né?
Aí leva lá a panelinha, porque eu vou subir o molho, levar uma coisa bem simples. Pois é, mas a pressão atmosférica lá é pequena, né? Então não dá para cozinhar o ovo, tá legal? Então é importante você ficar atento. Ah, eu preciso esterilizar um material. E para esterilizar eu preciso ter água a 100 graus Celsius. Lá no Everest eu não vou ter. Então isso é importante, gente, porque nós estamos acostumados a respirar, né? E a respiração, ela não é tão simples assim, ó. Nós temos aqui o nosso músculo, ó, o diafragma. Ah, tá aqui, ó, o diafragma. Também peguei essa figurinha, né? Peguei emprestado lá, mas, ó, www.treinoemfoco.com.br. Então o diafragma, que é um músculo, né? Ele trabalha indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então olha só, vamos de novo. Eu ia escrever diafragma aqui, mas não preciso escrever porque está escrito ali, né? Então vamos apagar. Então vamos de novo raciocinar naquela formulinha, ó. PV sobre T é igual a uma constante. Só que agora aqui, quem é a constante é o T, que é a temperatura do corpo humano, né? Dá 36,5 graus Celsius. Né? O T é constante, o T não vai mudar. Então, se o volume do pulmão aumenta, a pressão diminui. São inversamente proporcionais. Ah, legal, legal, legal. Então, quando eu faço isso, o volume do meu pulmão aumentou. Ah, o volume do pulmão aumentou. Mas ele aumentou porque a pressão diminuiu. Ah, então vamos escrever isso aqui para ficar melhor. A pressão diminui quando o volume aumenta. Pronto. Só que para o volume aumentar, né, o diafragma ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai vir para baixo, ó. Para baixo. Para puxar o pulmão para baixo, ó. E aí a pressão aqui, deixa eu pegar uma outra cor, a pressão interna, ó, a pressão interna vai diminuir. E a pressão externa, que é 1 atm, né, vamos falar o nível do mar, vai ser maior que a pressão interna. Então, é a pressão atmosférica que vai empurrar o ar para o meu pulmão. É a pressão atmosférica. O diafragma descendo, ó, aumenta o volume, expande o pulmão. Então, ó, aumentou o volume, a pressão interna diminui, e a externa, ela como é constante, é 1 atm, ela vai empurrar o ar para dentro. Você pensa que é o nariz que puxa, ó. Não, não é o nariz que puxa, não. O diafragma, quando ele faz esse movimento, a pressão interna no pulmão fica menor e a pressão atmosférica empurra o ar. Não é o nariz, que aqui não tem uma bomba, não. O ar só entra por conta do diafragma. O diafragma desceu e aí a pressão atmosférica empurrou o ar para o seu pulmão. Ah, quando o diafragma sobe, olha aqui, ó, diafragma subindo, né, o que acontece com o volume? O volume diminui. Então, ó, vamos escrever aqui de novo, ó, PV sobre T, né, o T é constante, né, K é uma constante. Então, se o volume diminui, a pressão aumenta. Ah, então agora a pressão interna, ela aumentou. Ficou maior que a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então agora o pulmão vai empurrar o ar para fora. Então quando o diafragma sobe, ó, quando o diafragma sobe, o volume diminui, a pressão interna aumenta e o ar sai. Porque a pressão externa agora ela fica menor,
não é que ela diminua, né? Ela fica menor, deixa eu apagar lá, ela fica menor que a pressão externa, ela é constante, né? Ela fica menor que a pressão interna. Pronto. Aqui a pressão externa, né, ela fica maior que a pressão interna. Aí o ar entra. Aí o nome disso, se o ar está entrando, é inspiração. Nesse caso aqui, a pressão interna ela fica maior que a externa. A interna maior que a externa. Aí o ar sai. Aqui nesse caso, o ar sai. Né? Então, como é que é o nome disso? Expiração. Inspiração, o diafragma desceu, o pulmão expandiu. Tá? Expiração. O diafragma subiu, o pulmão comprimiu, a pressão interna ficou maior e jogou o ar para fora. Ah, professor, tô ligado nisso. Então, a parada aqui é esse amiguinho aqui, né? É o diafragma. O diafragma, ele trabalha ora para cá, né? Ele faz isso aqui, né? Ah, quando ele sobe, a pressão interna fica maior que a pressão externa. Perfeito. O ar sai. Perfeito. Então, quando o ar sai, é o que nós chamamos de expiração. Perfeito. Quando ele desce o diafragma, aí o que acontece? A pressão interna fica menor que a pressão externa, aí o ar entra, vamos até assim, ó, entra, e aí é a inspiração. Perfeito. Esse é o nosso resuminho. Ah, então não é o nariz que puxa, nem a boca que sopra. É o diafragma. E se eu levar um soco aqui na altura do diafragma e paralisar ele? Aí tu não respira, tá vendo? Teu nariz não faz nada. Quem faz é o diafragma. O pulmão nem expande nem comprime. O ar nem entra nem sai. Tu vai morrer asfixiado, sem oxigenação. Entendido? Tá vendo como é que o ator principal dessa nossa história aqui, ó, é o diafragma. É assim que acontece a inspiração e a expiração. E tem tudo a ver com o quê? Com a pressão atmosférica. Bom, aí nós vamos falar o seguinte. Deixa eu ver se eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Coloquei. Vou falar depois, não vou dar spoiler não. Então, nós vamos ver agora na próxima tela o seguinte. Naturalmente, eu vivo aqui ao nível do mar. Então, eu estou na pressão de 1 atmosfera. Então, quando o meu diafragma desce, naturalmente a pressão atmosférica empurra o ar para dentro. Beleza. Nós já estudamos que no nosso nariz tem as adenoides lá atrás e na garganta as amígdalas. Nós já estudamos também, já sabemos que vivemos num ambiente bem poluído. Então, eu não preciso de uma ajudinha extra. Olha aqui, ó. De uma ajudinha extra. Tem muita gente que diz, eu tenho alergia ao ventilador. Não, você não tem alergia ao ventilador. Você tem alergia a isso aqui, ó. Sujeira, poeira. Porque quando você está no processo de inspiração, o teu diafragma desceu, a pressão externa ficou maior que a pressão interna, então o ar ele entra naturalmente. Só que agora esse azulzinho representa a entrada natural. E o pretinho ajuda que o ventilador está dando. Ó. O ventilador está dando uma ajudinha aqui. Ó. Então, se era para entrar um volume X de ar, está entrando agora 5x. Aí o que a adenoide vai fazer? Vai xingar a mãe desse ventilador. Né? Por quê? Porque era para entrar X de ar, mas está entrando 5x, porque o ventilador
ele aproveita que o ar está entrando, ele joga mais ar, então entra mais ar. Não é? Então é o que a gente chama de ventilação forçada. Então isso aí acaba entupindo o nariz de muita gente. Que a pessoa diz, tem problema de alergia a tudo. Até ventilador ele tem alergia. Não tem alergia a ventilador, gente. Se você tiver alergia ao ventilador, tu toca nele e fica alérgico. Não, é a quantidade de ar que está entrando no teu nariz. Tá? Essa quantidade de ar, quando aumenta, não tem jeito, gente. A adenoide aqui, ó, ela vai ficar grandona e vai entupir. Ainda mais se nós estivermos no outono e no inverno, onde a poluição está baixa. As pessoas ficam mais suscetíveis ao quê? Às reações alérgicas. Então, ó, cuidado, gente. Quem tem problema de alergia não deve dormir com ventilação forçada apontando para o nariz. Se o ventilador estivesse empurrando, né, o ar no sentido assim, ó, da cabeça para baixo, né, não estaria forçando a entrada no nariz. Se estivesse lá no meu pé, também não, mas o ventilador empurrando na direção do nariz, aí não tem como. Vai aumentar a entrada de ar e a adenoide vai inflar e o nariz vai entupir. Tá? Então, biofísica, né? É chato, que depois dizer assim, vocês acham que entende de tudo. O pessoal da física não entende de tudo não, gente. É o que a física nos ensina, ó. Pressão externa maior que a interna. Aí a ventilação, né, por conta do ventilador, aumenta a entrada de ar e aumenta a chance de quê? De reações alérgicas. Então, física, o que eu vou fazer? A mesma coisa, olha só. O jogador, ele está acostumado, né? O nosso jogador aqui, Rio de Janeiro. Então, pressão. Também tirei esse aqui, né? Do blog, né? Acho que é do blog. Do professor. Acho que é professor também, de Djalma Santos. Né? Esse gráfico. Essa foto aqui do player, slide player, né? E essa aqui do Tutor Brasil, né? Bem interessante. Isso aqui é uma questão que já caiu em diversos concursos também, né? Mas vamos lá. O nosso jogador, o narizinho dele tá aqui, ó, né? Ele treina a uma pressão de 1 atm, que, como eu disse, é a maior de todas em termos de ar, né? Então, quando ele inspira, né, ele já é meio que violentado aqui, porque essa é a maior pressão que tem, tá? Então, o pulmão dele, né, o pulmão dele que tá aqui, ó, vamos desenhar assim, ó, o pulmão dele já recebe uma quantidade de oxigênio, né, que manda pro corpo dele todinho, tá? Beleza. E aí ele corre, né, faz exercício e tal, raciocina, né, pensa e tal. Tudo isso porque o organismo tá vivo, né? Ele tá com combustível aí que é o oxigênio. Pô, legal. Mas acontece que ele vai viajar para La Paz, para jogar lá em La Paz. A gente vê muito isso no jornal, né? Quando chega lá em La Paz, que olha a altitude de La Paz, gente. Olha aqui, ó. 4.000 e pouquinho metros, ó. 4.000 e pouquinho. Ou seja, quase. Olha aqui, ó. Olha aqui a do Everest. A do Everest tá aqui 8.000, metade da altitude do Everest. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Então, La Paz é 4.000 e pouquinho. O Everest está aqui, ó. O Everest está aqui. Tá? Então, qual seria a pressão atmosférica? Ó, menos de 500 milímetros de mercúrio. Professor, o senhor falou que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Sim. E ele lá vai estar numa pressão bem baixinha. Sim. Então a pressão lá externa é menor que 1 atm. Sim. Então vai entrar menos oxigênio. Sim. Então vai ter menos combustível para o corpo dele. Sim.
ele vai ficar mais cansado rapidinho, o rendimento vai cair, o raciocínio também não vai ser tão rápido. Exatamente, você está entendendo. Exatamente. Quando o cara vive em um ATM e vai para uma pressão externa menor que um ATM, vai faltar oxigênio. Por isso é que eles têm que dar intervalos menores e os jogadores têm que parar no campo, né, deitar, dar descansada e botar um oxigênio para dar uma oxigenada, né? Porque, gente, jogar futebol é exercício físico, é exercício aeróbico, precisa de oxigênio. E o cara não tem culpa, né? Se ele mora no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo ao nível do mar, aí ele vai jogar lá em La Paz, a pressão atmosférica lá vai ser bem menor. Olha a pressão, bem menor. De 760 para 560 milímetros de mercúrio. Professor, e os jogadores de lá sentem alguma coisa? Não, os jogadores de lá já estão acostumados com a pressão atmosférica de lá. Eles vão sentir quando vierem para cá. Que aí eles vão ter o quê? Uma hiperoxigenação. O nosso jogador lá tem uma hipooxigenação. Então, pouco oxigênio é ruim, como muito oxigênio também é ruim, queima. Então, gente, existe um tempo de adaptação, né? Quando um atleta, deixa eu apagar isso aqui, vai de um lugar para o outro, né? Se ele está vindo de La Paz para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para La Paz, eles têm que chegar aí uma semana antes para eles se adaptarem com treinos leves, para começar a adaptação da questão da queima do combustível, que é o oxigênio, e da quantidade de combustível que ele vai ter para queimar. Então, quer dizer, o organismo tem que se adaptar a essa quantidade nova. Se eu vou para La Paz, eu vou ter menos combustível para queimar. E se eu venho jogar de La Paz no Rio, eu vou ter um excesso de combustível, que isso também vai me fazer mal. Então, ó, pressão atmosférica atuando aí, nos explicando o porquê da necessidade, que aí eu entendi o que é expiração, o que é inspiração, eu entendi o que é o diafragma, qual é a função dele. Eu pensava que era o nariz que puxava o ar. Não, o nariz não puxa o ar nada. Tu levar um golpe no abdômen e parar o diafragma, cadê? Manda o nariz puxar. E o diafragma você não controla, né? Você tem um pequeno controle sobre ele, né? Parei de respirar. Mas o diafragma ele vai movimentar. Vai chegar uma hora que ele vai comprimir o teu pulmão, que não tem jeito. Ou ele vai puxar o teu pulmão para baixo, expandir, que não tem jeito. Tu vai ter que soltar. Que o que você fala parar de respirar é que tu fechou a entrada de ar, mas o diafragma continua trabalhando. Então, é interessante você saber. Você não controla o diafragma. Você pode controlar, no máximo, aí a entrada e saída de ar. Mas o diafragma não vai te permitir por muito tempo, não. Outra coisa, olha aqui, ó. A boca da menina, eu vou desenhar aqui em cima. A pressão que você faz, que você pensa que você puxa o refrigerante. Não, você não puxa. Você diminui a pressão interna dentro da boca. É o que ela faz. Ela diminui a pressão interna. Aí a pressão que está atuando no refrigerante, que é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica vai ser maior que a pressão interna, e aí a pressão atmosférica empurra o refrigerante que vai para dentro da boca. Então, quando você pensa que está fazendo um movimento, né, aquele movimento de sucção, na verdade, é um movimento de diminuição da pressão interna. Você diminui a pressão interna. Quando você diminui a pressão interna, a pressão atmosférica, o que ela faz? Ela empurra
o líquido, ó, ela vai agir em cima do líquido e vai pegar o caminho de onde tem a menor pressão, que é dentro da boca. Legal, né? Essa questão agora eu entendi, ó. O que acontece? O cara está tentando tomar um líquido, pode ser uma laranjada, né? Tem um canudo dentro e um canudo fora. Quando ele tenta baixar a pressão, não vai conseguir, porque o canudo fora, ó, vai empurrar o ar lá para dentro. Então, aqui dentro sempre vai estar um ATM. Sempre. E aqui fora também um ATM. Então, quem é que vai empurrar? Esse líquido não vai subir nunca. Por quê? Porque ele só subiria se aqui estivesse uma pressão menor que um ATM. Menor que um ATM. Se tivesse uma pressão menor que um ATM, o líquido subiria. Mas esse líquido aqui, ó, que está dentro da boca do cara e está do lado de fora, o ar entra e iguala a pressão. Então ele não consegue beber o líquido. Viu que legal? Aí você pensa, eu puxo com a boca. Não, você pode estar puxando com a boca. Só que o líquido não vai subir. O líquido vai ficar aqui, ó, paradinho. Por quê? Porque o ar já subiu, já igualou a pressão interna. Ele igualou a pressão interna com a pressão externa. E por isso é que não vai subir. Tá? Então você não consegue beber o refrigerante se você com dois canudos, um no refrigerante, um fora do copo. Tenta beber o refrigerante. Tá? Então viu como é que é legal a gente estudar pressão atmosférica? Bom, próximo slide. Ficamos por aqui. Bom, mas não terminou não. O que é legal é que tem mais coisa por aí. Fica atento. Se gostou e se for com amor, deixa aquele like pro tio Rezende. E aí compartilha, né? Passa pros coleguinhas. Pô, tem um canal maneiro. Tio Rezende tem a maior paciência de ensinar. Se perguntar lá em observações, ele responde pra gente. Entendeu? Então, indica o canal. Mas se for com amor. Tá legal? Então, ó, não esqueça das nossas likes, ou das nossas lives, né? Dos nossos likes e das nossas lives. Tá? Toda quinta-feira às 7 horas. Então, mini coraçãozinho para vocês, professor Rezende, e fui!